Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de gestão por processos. E agora nós iremos ver algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelo gestor para auxiliá-lo no processo de administração de uma organização por meio de processos. É importante dizer a vocês que, apesar de essas disciplinas, dessas ferramentas estarem inseridas nesse tópico da disciplina, essas ferramentas elas não necessariamente só podem ser usadas para quem trabalha com gestão por processo, para a empresa que trabalha focada em processos. Esse tipo de ferramenta aqui pode ser usado por qualquer tipo de gestão, tá? Também na hora do planejamento estratégico, na hora de execução de atividades que não necessariamente está focada em processos. São ferramentas flexíveis, são simples de se aprender, porém os seus resultados são bastante poderosos, tudo bem? Bem, nós iremos ver 6 tipos de ferramentas, tá? Quais são essas ferramentas? É o PDCA, o 5W2H, checklists, diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, os brainstorm e benchmarking. Então, essas 6 ferramentas elas auxiliam o gestor na tomada de decisões, tá? Então, a primeira ferramenta que nós iremos trabalhar é o ciclo de melhoria contínua, conhecido como PDCA, ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA, esse nome vem de um acrônimo, de Plan, Do, Check e Act. Então, o PDCA, essa sigla PDCA é o acrônimo de 4 palavras em inglês que são as seguintes: Plan, de planejar, Do, de executar, de fazer as coisas acontecer, Check, de verificar se as coisas estão acontecendo de maneira que eu planejei, e Act, que é agir, tá? O Act é se as coisas não estiverem correndo como eu planejei, então eu vou ter que intervir, vou ter que agir, tudo bem? O PDCA ele foi projetado por Deming, que é um americano, que ele projetou essa ferramenta com o intuito de auxiliar, né, a indústria japonesa, principalmente isso, que estava devastada pós-guerra, e ele foi até ao Japão, né, e implantou esse ciclo de gestão de processos para poder melhorar a capacidade produtiva das indústrias japonesas, tudo bem? Bem, qual é a primeira etapa que eu tenho que realizar quando eu estou utilizando essa ferramenta? A primeira etapa, pessoal, é o meu planejamento. Então eu vou planejar o que eu vou tentar resolver. O planejar, para poder ser usado, eu tenho que identificar, eu tenho que seguir alguns passos que vão me auxiliar na elaboração do meu planejamento.
O planejamento ele é feito para que o gestor não crie atividades, não crie ações sem saber de onde sair e para onde quer chegar. Quando nós trabalhamos com situações que nós não sabemos aonde queremos chegar, né, não temos algo bem definido, é muito comum que no meio do caminho nós nos desviemos da meta, do nosso objetivo, que era resolver alguma coisa, e acabamos perdendo aquilo ali e acaba que não resolvemos nada, né? Então, quando eu vou planejar, eu vou ter que seguir alguns passos, tá? Então, o primeiro passo, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, eu vou fazer o que? Eu vou ter que identificar um problema. Então, o primeiro passo, eu vou identificar o problema. Então, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui acidente de trabalho. Então, eu tenho lá uma indústria, eu tenho uma construtora, eu tenho uma organização que está tendo um número de acidentes de trabalho que está acima da média do aceitável. Então, o engenheiro de segurança do trabalho ou técnico, ele vem até a mim, né, e reporta que para aquele tipo de empresa o aceitável era algo em torno de 5 acidentes durante o mês, por exemplo, né, não sei se é muito ou se é pouco, e a nossa organização está com 10, está com 11. E os acidentes de trabalho, eles redundam em quê? Eles redundam em... A consequência dele é funcionários que têm que se ausentar para se recuperar, né? Em casos mais graves, indenizações por parte da empresa. Então, o nosso problema é o que? É diminuir os acidentes de trabalho que vai ser feito, né? Que está acontecendo. E como isso vai ser feito? Vai ser feito o seguinte: eu vou tentar achar soluções para que esses acidentes diminuam. Que soluções seriam essas? Então, por exemplo, eu posso dar treinamento para meus funcionários, eu posso colocar avisos, né, avisos em locais em que sempre há um fluxo grande de trabalhadores. Então, eu vou na hora que eu identifico os meus problemas, eu começo a identificar possíveis soluções para resolver esse problema, né? Em seguida, eu vou estabelecer metas, porque se eu não colocar metas, eu não sei se eu atingi ou não o meu objetivo. Então, quais seriam, por exemplo, a meta? Então, se eu estou, por exemplo, com 11 acidentes de trabalho durante o mês e o aceitável são 5, eu vou reduzir de 11 para 5. Então, essa é a minha meta. Eu quero que durante o mês eu tenha no máximo 5 acidentes de trabalho, né? E análise do fenômeno. O fenômeno é o problema que eu já contextualizei para vocês. Então, eu vejo que há acidentes de trabalho, algumas áreas estão acontecendo mais do que outras. Então, eu fico ciente de todo o problema que eu tenho a respeito desse tema, tá? Eu vou analisar processos, então eu pego lá as áreas que estão havendo mais acidentes e identifico qual é o ritmo, né? Quais são as atividades, os processos que acontecem nela constantemente, e a partir daí eu vou criar o meu plano de ação, tudo bem? Então, o plano de ação é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Uma vez que eu tenho já o contexto de tudo isso pronto, né? Eu vou agora fazer o que? Eu vou criar o plano de ação. Então, de novo, falando para vocês, como é que eu posso resolver acidente de trabalho? Treinamento,
colocar conscientização dos funcionários por meio de palestras, por meio de cartazes. De repente, no olerite deles, algo assim, eu coloco frases para que eles tomem cuidado, tenham cuidado ao executar atividades, né? E tudo que eu e mais pessoas competentes, né, como o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, podemos identificar para solucionar esse problema, nós iremos colocar um plano de ação. Bem, uma vez elencado o plano de ação, eu vou fazer o que? Eu vou agora executar o meu planejamento. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou executar o meu planejamento. E de que forma eu faço isso? O executar, pessoal, não é eu ir lá e dar treinamento ao meu funcionário. Então, uma vez que eu identifiquei que treinamento seria uma das ações que eu faria, não sou eu que vou dar treinamento ao meu funcionário. Não sou eu que irei colocar cartazes, por exemplo, no refeitório ou em algum local. Tome cuidado. Não sou eu que vou fazer isso. Eu vou criar as condições para que esse tipo de ação ocorra. Então, por exemplo, eu vou fazer o que? Eu vou contratar uma empresa de capacitação e vou capacitar, eu vou dar treinamento para os meus funcionários. De repente eu tenho uma máquina ali que acontece muito acidente, eu vou contratar alguém para dar treinamento para que diminua o número de acidentes. Então eu, como gestor, não vou fazer a ação para diminuir os acidentes. Eu vou criar o ambiente, vou proporcionar o ambiente para que ações, que alguém faça essas ações por mim, né? Por quê? Porque a minha preocupação é a gestão da empresa, é a gestão do meu setor, é a gestão, né? Eu tenho metas para cumprir como gestor, então eu não posso executar, tá? Eu tenho que ser um facilitador, tudo bem? Então, um dos exemplos que eu dei aqui, é você treinar, né? Então, antes de você executar, se o treinamento não for o objetivo da resolução do problema, mas é bom você treinar, você deixar bem ciente todos os envolvidos do problema que está acontecendo e o que vai ser a solução. Então todos os envolvidos têm que estar cientes disso, para todos falarem a mesma língua, tá bom? O próximo passo agora, pessoal, o próximo passo é o que? O próximo passo sou eu fazer, eu tenho que verificar. O que é o verificar? O que é o check? O check, pessoal, é você fazer a checagem. O check é você fazer a checagem do que está acontecendo, né? E com o que foi planejado. Então, por exemplo, veja, identifiquei o problema, fiz treinamento. Eu suponho que eu dei um prazo aí de 6 meses para eu diminuir o meu número de acidentes. Começou, os profissionais, os funcionários tiveram durante um mês, durante toda a manhã, 1 hora de treinamento para diminuir de palestras, de conscientizações. Passado esse mês, eu começo a avaliar se os acidentes estão diminuindo. Então, de repente, eu verifico que sim, no segundo mês, por exemplo, ao invés de 11, tivemos aí 8 acidentes. No terceiro mês, caiu para 7. Então, eu estou vendo, através de metas que eu coloquei lá na fase de planejamento,
né? Eu estou vendo que está dando certo o que eu planejei. Suponha que de repente não. Suponha que no segundo mês mantiveram os 11 acidentes, né? A média de 11 ou 10 apenas. Eu estou vendo que o ritmo não está legal. Então o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que eu vou ter que tomar alguma ação para poder diminuir isso daí, né? Para refazer o que eu planejei. Então, na hora da checagem, é eu verificar o que eu planejei é o que está acontecendo, tá? Essa é a checagem. E agora, o ACT é o que? De posse com os dados que eu chequei, eu vou confrontar com o que eu planejei. E a partir desse momento, vendo que eu não tive sucesso no meu planejamento, porque o número de acidentes de trabalho não diminuiu, eu vou ajustar meu planejamento. Então, por exemplo, o treinamento que eu dei não foi suficiente, eu dou outro treinamento, capacito os funcionários. De repente eu posso trocar o EPI dos funcionários, né? Eu posso, então eu vou fazer esse feedback que a fase anterior, que a checagem me deu, eu vou usar para poder refazer meu planejamento. E uma vez, olha só, uma vez que eu refiz o meu planejamento, olha aqui, o ciclo PDCA ele é reiniciado. Então eu vou lá, faço mais ações para diminuir acidentes de trabalho, checo e ajo, volto, planejo e assim fica. Mas veja, se de repente deu tão certo o que eu fiz, deu tão certo que eu não tenho que fazer ajustes, né? Os ajustes são feitos quando a gente nota que a coisa não está saindo como o planejado, tá bom? Então esse é o ciclo PDCA de melhoria contínua. Tudo bem? Tá, na próxima aula a gente vai trabalhar com um outro método que é o 5W2Hs.